Vou voltar com a Raquel Amorim do Rio de Janeiro para a gente voltar a falar sobre as acusações contra o presidente da CBF, porque o Conselho de Ética da Confederação Brasileira de Futebol quer ouvir justamente o presidente afastado por 30 dias da instituição e também a funcionária que acusou de assédio moral e sexual. Raquel Amorim. Roberta, acusação séria, acusação grave. A gente lembra que esses trâmites estão sob sigilo, mas o nosso repórter Pedro Duran, que está acompanhando todo esse caso, apurou que a funcionária deve ser uma das primeiras a ser ouvida. Vamos falar com o Pedro, que Pedro não tem data prevista ainda para esse depoimento, né? Não, Raquel, mas as coisas até que estão aceleradas aqui, porque o Conselho de Ética da CBF decidiu passar o dia empenhado em analisar as denúncias feitas contra o presidente Rogério Caboclo. São 6 membros no Conselho de Ética e antes de definir o relator, para que o processo comece com essas oitivas, não só da denunciante, como também de testemunhas que ela pode indicar e do próprio Rogério Caboclo, eles querem discutir entre os membros do grupo. Então, antes da definição do relator, os 6 membros estão debruçados nessa análise desse processo para que depois seja decidido qual é o relator e esse processo seja dividido. 3 membros vão para a Câmara de Investigação, 3 vão para a Câmara de Julgamento. Dando prosseguimento na investigação, isso é analisado por mais um colegiado pequeno desses membros aí que vai poder dar prosseguimento à investigação contra Caboclo e definir qual vai ser a penalidade, se de fato ele for condenado, se depois de todo esse processo com direito à defesa, inclusive acompanhamento de advogados, o conselho decidir por penalizá-lo, ele pode até ser banido do futebol. Isso é o que dizem os membros do Conselho de Ética, que por uma questão de sigilo não podem entrar em detalhes desse processo, mas me adiantaram que a decisão de afastar Rogério Caboclo foi baseada nas provas apresentadas por essa denunciante, que é uma funcionária que trabalha há 9 anos aqui na CBF. Foi um dia de adaptação, isso porque o novo presidente, o vice-presidente da CBF, assumiu o comando da confederação hoje, depois do afastamento de Rogério Caboclo ontem. Ele vai ficar afastado por 30 dias e a expectativa é que o Conselho de Ética possa avançar nas investigações contra ele nesses 30 dias, para que quando esse período terminar, se eles não tiverem já uma definição, tiverem pelo menos um processo bastante avançado para poder indicar qual vai ser o caminho aí, se vai ser pela absolvição ou pela condenação de Rogério Caboclo, que através de seus advogados diz que é inocente, que vai provar a sua inocência das acusações de assédio sexual e moral ao longo desse processo. Um processo que começou na sexta-feira, quando foram protocoladas no Conselho de Ética essas denúncias, e aí o importante é ressaltar que o Conselho de Ética, ele é independente da CBF, ele é formado por delegados da Polícia Civil, delegados da Polícia Federal, egressos do Poder Judiciário, como o ex-desembargador que é presidente do Conselho de Ética. Então ele tem um funcionamento bastante diferente do formato como as decisões são tomadas na CBF e a forma como os dirigentes de futebol decidem os próximos passos do futebol brasileiro. Justamente por isso, esses membros do Conselho de Ética se dizem independentes para julgar Rogério Caboclo. Volto com vocês no estúdio.